Santos ontem empatou em 2-2 com o Bragantino, saiu atrás, né? A lei do ex funcionou com o Lucas Barbosa. Depois o Peixe virou o jogo com Lautaro Dias e Barreal, mas o Pedro Henrique empatou o jogo mais uma vez em 2-2, dando números finais à partida. O Peixe está invicto ainda com o Vojvoda, são 3 empates e 1 vitória, né? A diferença é o seguinte, o Santos não tá caminhando na classificação, porque empate você não sai, você fica atolado ali, né? O São Paulino sabe bem disso no começo do Campeonato Brasileiro, quando teve 7 empates com o Zubeldia. Você não saía, não subia na classificação. E o Peixe tá nessa, em 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, mas a diferença agora, embora o Santos seja o primeiro clube fora da zona, é que já são 5 pontos de diferença em relação à galera que tá lá na zona de rebaixamento. Então, mesmo estando ali perto da zona, já vai conseguindo um respiro, né? Que você já olha para baixo, já vê a zona mais de longe ali, né? Então, eu acho que esse é o principal diferencial. Vocês querem dizer alguma coisa sobre o empate de ontem, que o Ademir disse que já dá para ver claramente a mudança tática e de postura do time em relação ao que tinha com o Kleber Xavier. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Eu conversando com um amigo santista ontem, 2 amigos santistas, e eles me falaram: Danilão, eu tenho a impressão que o Santos vai melhor sem o Neymar. Talvez o aspecto psicológico, pressão nos atletas, que parece que eles ficam mais leves. Eu queria saber de vocês se vocês acham também que a presença do Neymar às vezes atrapalha um pouco o psicológico dos caras, não sei, porque deveria ser o contrário, né? Um grande jogador. Vocês acham que tem essa influência também? Então, é assim, eu acho que é difícil de avaliar, porque antes, né, era o Kleber Xavier e o Caixinha já estava ali degringolando, né? Então eu tô curioso para ver o Neymar com o Vojvoda. Exato, né? O ponto é, esse time do Santos, né, que a gente tem acompanhado do Vojvoda, é um time bastante intenso, tá? E aumentou muito a intensidade, então é um time que você já vê algumas características que são a marca do Vojvoda, é um time que ele adianta bastante a marcação, tenta, né, recuperar a bola no campo de ataque, tem aquele perde e pressiona, né? Às vezes você perde a bola, já vai, recupera e pega a defesa adversário desorganizada. Tem jogadores que não guardam tanto posição, não é um time tão estático quando ataca como era do Kleber Xavier. Então, assim, você já vê algumas características boas, né? Tanto que o primeiro gol ali, que o Santos ele sofre, para mim é uma falha. Tem o mérito, né, claro, do Bragantino, né? O Sacha, ele faz muito bem esse trabalho de estar na referência, abrir e depois ele faz o cruzamento, e até quem estava na marcação é o João Schmidt, né? O Lucas Barbosa, ex-jogador do Santos, marca. Para mim o João Schmidt vai muito mal na marcação, ele dá o lado melhor ali pro Lucas Barbosa, que cara a cara com o Brazão ele acaba marcando. E no segundo gol, o Luan Pérez, ele estava colado ali no Pedro Henrique, que todo mundo sabe que é a grande força aérea do Bragantino. E simplesmente quando você vê, ele tá marcando, quando a câmera volta, tá o Pedro Henrique sozinho para marcar o gol. Então, assim, foram 2 falhas individuais, mas coletivamente eu concordo com o que disse o Quintino. Dá para ver uma evolução gritante em relação ao Kleber Xavier, dentro das limitações que esse elenco do Santos tem. E só para destacar também, né, o Lautaro Dias ontem, ele, para mim, se destacou porque ele fez um gol e dá uma assistência, né, o primeiro gol dele com a camisa do Santos. E o Bilal, Brahim Bilal, ele fez a estreia, mas não deu para ver ainda muito, né? Foi rapidinha. Foi rapidinho, né? Não dá para avaliar, ainda assim... tá tímido. E se o Bilal, ele vai se impor ou não, né? Porque foram poucos minutos... Olha, pelo minutos... scout dele vai ser difícil, mas tudo bem. Mas sabe que tá parecido esse time do Santos? Com a chegada dos reforços do Corinthians do ano passado. Mudança de treinador, aí chegaram alguns reforços no time do Santos, e com a chegada do Vojvoda, isso potencializou o futebol do Santos. Porque antes da lesão, o Vitor Hugo estava muito bem, muda também ali a questão do jeito de jogar da equipe do Santos, então tá claro, guardadas as devidas proporções. A chegada de reforços e a troca de treinador tá muito parecido com o que foi a janela assertiva do Corinthians no ano passado. Mas esses jogadores que estão atuando são jogadores que chegaram lá no início do ano, porque os novos não têm a capacidade do que os do Corinthians tiveram no ano passado. Tanto que você vê... Foi mais rápido no Corinthians, né? Exato. O Guilherme, ele disputou Série B, aí o Zé
Rafael chegou no início do ano, o Barreal no início do Mike. ano, Roleiser no início do ano, o Schmidt já tava. Aí os mais próximos. O Mike agora, né? O Mike agora. Vitor Hugo, Lautaro. E o Lautaro Dias, dos que foram titulares ontem, e o Alexis Duarte, né, que fez a estreia pela necessidade. E o Adonis na outra rodada, né? E o Adonis na outra rodada, mas você vê assim, que são jogadores meio que pra compor ali. Não nenhum jogador pra vir e pra resolver. Vão contratar, que nem foi o Memphis. O cara midiático pra ajudar. Né? Então são contratações, eu diria que nem são reforços, né? São contratações que a gente vai descobrir se eles vão se tornar reforços. Bom, o Juan Pablo Vojvoda, ele falou lá depois do jogo, né? Ele não escondeu a frustração pelo empate, né? O Santos virou o jogo, mas cedeu empate. Fala, Vojvoda. Bueno, buenas noches. Concordo con análisis de la sensación principalmente. Acho que hicimos una boa primera parte, creamos chances de gol, o faltó la efectividad, mas lo importante es que o Chimi tenía esa ambición por conseguir los 3 puntos. No coordinamos bien en el primer gol de Bragantino. Bragantino consiguió una ventaja porque es fútbol también, ¿sí? Más en el entretiempo falamos que íbamos a continuar igual, que queríamos mantener el mismo juego, y a partir de esa construcción de un juego con ambición conseguimos virar un juego con 2 bonitos goles. Acho que fueron 2 producciones boas de gol, mas no tivemos esa fuerza para mantener un resultado en un campo difícil, porque es campo difícil, más o valoro o esfuerzo de jugadores, la capacidad para interpretar el juego, y también esa mentalidad de vencedora, esa mentalidad de venir a un campo difícil e impor el juego que nos habíamos treinado durante toda la semana. Más bueno, tengo esa sensación también, igual que vos, igual que acho que la mayoría de los torcedores. Tá bom, tá aí o Juan Pablo Vojvoda falando da frustração pelo empate de ontem. E só lembrando que Neymar só vai voltar a ter condição de jogar em novembro. Ele vai concluir aí a fisioterapia dele em 6 semanas. Então vai voltar a trabalhar no campo no fim de outubro e começa então novembro jogando, e vai ser o último mês dele, porque o campeonato acaba dia 7 de dezembro, né? Então o Neymar aí, vou te falar, hein? Muitas contusões nesta passagem dele nesse ano. Deixar né? pro Paulistão, hein? Rapaz. Melhor já emenda o final do ano. Será que ele vai renovar o contrato? Faz um trabalho. Esse é o X da questão. Faz um trabalho mais firme, sei lá, difícil, hein, meu? Que situação que ele tá. A temporada foi uma temporada melancólica, né, pro Neymar, não dá pra negar. Cara. E assim, eu acho que a última esperança, o último suspiro da carreira dele antes de ir pra MLS, lá ficar ganhando dinheiro, é justamente ele disputar a próxima Copa do Mundo, né? Então, eu imagino que ele não deixa o Santos nesses 6 primeiros meses, ele vai dar aquele all-in para disputar a Copa do Mundo, e aí depois da Copa do Mundo esquece. Ele vai embora, vai jogar na Arábia, vai jogar no... Acho que nem na Arábia, né? Na Arábia não joga mais. Na Arábia ele não... Estados Unidos, Acho que é Estados Unidos. Deve ir para os Estados Unidos, deve terminar a carreira por lá.